Amém, glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra. E vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 17. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 32. 1 Samuel 17, a partir do versículo 32. Amém? Todos acharam? Samuel 17, 32, está escrito assim: E disse Davi a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, esta palavra é a palavra viva e poderosa. E o Senhor preparou nesta manhã para nos alimentar com ela, para nos fortalecer com ela, para nos repreender, para nos corrigir e também para nos fortalecer através desta palavra, Senhor. Esta palavra não é humana, nem é religiosa, mas é a palavra viva do Deus vivo. E nós cremos naquilo que o Senhor declarou. A palavra que sai da minha boca, ela não volta para mim vazia. Antes ela cumpre o propósito para o qual eu a enviei. E ela prospera naquilo para que eu a designei. Que assim esta palavra possa, Senhor, prosperar nas nossas vidas e possa realizar tudo aquilo que o Senhor, aleluia, tem preparado para nós, e que nós sejamos, ó Senhor, uma boa terra, que ouve e que dá condições desta palavra, crescer abundantemente, frutificar poderosamente. Nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Nesse texto nós vemos Davi se apresentando para lutar com Golias. E o contexto desta passagem que nós lemos nos mostra que Davi não fazia parte daquele exército. Davi estava cuidando das ovelhas com seu pai. Os seus 3 irmãos mais velhos é que foram enviados para o exército. Mas o seu pai ficou preocupado com seus filhos e mandou Davi: olha, vai lá saber notícias dos seus irmãos. Naquela época não tinha um WhatsApp, não tinha um e-mail, não tinha um telefone. Então,
a maneira que Jessé tinha de obter notícias dos seus filhos era enviando Davi. E ele preparou algumas coisas, olha, leva aqui queijo, leva aqui outras coisas, para você oferecer para o comandante, para você oferecer lá para os que estão encarregados pelos teus irmãos, e também provisão para os teus irmãos. E assim Davi partiu, e foi até onde estava ali acampado o exército de Israel, e a palavra de Deus diz que eles estavam no monte, os filisteus estavam no outro monte, e entre eles havia um vale. E nesse vale é que iria acontecer a batalha. Mas a palavra de Deus diz que essa batalha não começou, porque lá no meio do arraial dos filisteus, um homem se apresentou e fez um desafio. Esse homem era Golias, ele era um gigante, era um homem de uma estatura muito grande, de uma força muito grande. E ele desafiou a Israel e ele propôs o seguinte: em vez dos dois exércitos lutarem, em vez de muita gente morrer, não, eu sou o campeão dos filisteus, vocês escolham o campeão aí dos israelitas e mandem ele para lutar comigo, um homem contra um homem. Se eu matar o seu campeão, vocês vão nos servir, se ele me matar, nós vamos servir a vocês. Com certeza Saul estava confiando na sua estatura, na sua força, com certeza ele estava confiando na sua experiência de guerra. Ele era um homem envolvido na guerra desde a sua mocidade. Saul fala isso no versículo 33. E do lado de Israel, todos que olhavam para aquele gigante perdiam a coragem, se apavoravam vendo o tamanho daquele Golias. Provavelmente ele tinha quase 3 metros de altura, e não era aquele gigante, aquele homem muito alto, magro, desengonçado, não, ele era forte, ele era alguém que normalmente um homem sozinho não poderia vencer. E cada um daqueles soldados de Israel olhou para Golias, e até mesmo o rei Saul olharam e se apavoraram, e falaram: como um homem vai poder vencer um gigante como esse? E ninguém se dispôs, o rei de Israel também não teve coragem de escolher ninguém, por causa do peso. Olha, se ele vencer, vocês dominam sobre nós. Se eu vencer, vocês é que vão nos servir. Então o rei de Israel ficou preocupado: como é que eu vou mandar? Quem eu vou mandar? E não tinha ninguém, aos olhos humanos, capaz de enfrentar Golias. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu por um período de 40 dias, esse desafio. Diariamente Golias vinha e desafiava. E a palavra de Deus diz que no último dia do desafio, Davi se encontrava no arraial, tinha chegado ali, tinha entregado as coisas ali, tinha ido ver como seus irmãos estavam. Enquanto ele estava ali conversando, ele ouviu o desafio de Golias. E quando Davi ouviu aquele desafio, Davi diz: quem é esse incircunciso? O que está acontecendo aqui? Então as pessoas lhe relataram o que estava acontecendo. E a situação ela estava tão desesperadora para o rei Saul, que o rei Saul tinha prometido recompensas, prêmios, para quem se dispusesse a ir lutar com Golias. Vou tornar isenta a sua família de impostos em Israel, e também vou oferecer a minha filha por esposa. A proposta era boa, mas as pessoas imaginavam: é melhor eu continuar vivo do que eu tentar a sorte. Não tinha ninguém com coragem suficiente. E por que essa história, e por que essa passagem é importante para nós hoje? E eu estava ali orando e meditando, e o Senhor colocou algumas coisas para nós meditarmos aqui nesta manhã. E a principal é o que você precisa para vencer. Todos nós enfrentamos batalhas, todos nós enfrentamos desafios. Nós estamos encerrando um ano que, com certeza, se eu perguntar aqui para os irmãos, não foi fácil para ninguém. E nós vamos começar um novo ano que também não vai ser fácil, a gente sabe. E novos desafios, novas lutas, novas adversidades vão vir. Mas a nossa vida ela é feita de lutas e de desafios. E Jesus não nos enganou, Ele disse: no mundo tereis aflições. E a gente sabe que a gente acaba de vencer uma luta, daqui a pouco vem outra luta. A gente acaba de vencer uma batalha, vem outra batalha. E isso só vai terminar quando nós estivermos no céu. Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos enfrentar luta, batalha e tribulação. Todos os dias faz parte da nossa vida aqui. Mas como que nós vamos vencer?
como Davi venceu. Nós vemos que a vida de Davi não é uma vida fácil. E ele começa aqui já dizendo, né, olha, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, eu enfrentei um leão, nunca teve moleza, vamos dizer assim. E agora ele está diante de um desafio que ninguém, nenhum soldado, nenhum guerreiro em Israel foi capaz de aceitar o desafio. Ele está diante de um desafio de novo. E o que move, o que motiva Davi a se colocar para lutar, para vencer esse desafio? Porque ele se apresenta, ele não tem um sorteio lá, cada um recebe um número aí, nós vamos fazer um sorteio aqui, quem for premiado vai enfrentar Golias. Não foi assim, a Bíblia diz que ele se apresentou, ele se dispôs, ele diz aqui para Saul, olha, teu servo vai lá. Versículo 32, que é o primeiro versículo que nós lemos, ele se apresenta, ele diz, não desfaleça o coração de ninguém, por causa desse filisteu aí, vocês estão com medo dele? É ele que está assombrando, que está aterrorizando vocês. Não, ninguém precisa se preocupar. Eu, teu servo, vai lá e eu vou pelejar contra ele. Saul olha para aquele menino, que ainda é muito novo, que não tinha condições, e diz, não, contra esse filisteu, tu não poderás ir para pelejar contra ele. Mas moço, ele é homem de guerra, desde a sua mocidade. Então Davi vai começar a contar os desafios que ele já enfrentou. Então uma coisa que a gente precisa entender, é que cada desafio que nós vencemos, cada luta que nós vencemos, ela nos habilita, ela nos capacita a vencer desafios maiores. Você venceu uma luta, vai aparecer outra, e você já está capacitado por aquilo que você venceu, você já está treinado, você já está habilitado para vencer a próxima. E a Bíblia diz que Deus é tão maravilhoso que Ele não vai permitir que venha uma tentação maior do que as tuas forças, uma dificuldade maior do que você pode suportar. Então, se veio aquela adversidade, e a gente tem o costume de olhar e fazer uma comparação, não é assim? Com certeza os soldados de Israel falavam, vixe, mas eu tenho aqui só 1 metro, eu não chego nem a 1,80 m, o homem tem 3 metros de altura. Olha o tamanho do capacete, olha o tamanho da coroa, olha o tamanho da espada, olha o tamanho da lança dele, olha o tamanho do escudo dele. Nós fazemos muito isso, mas pela fé nós não podemos fazer isso. A maneira que nós lutamos espiritualmente, ela é diferente. E aqui, eu estava lendo, olha o que Davi não era, irmão. Presta atenção naquilo que ele não era. Ele se apresentou para lutar, mas vamos ver o que ele não era. Primeiro, Davi não era um soldado. Ele não está listado no exército, ele não faz parte do exército, ele está ali como alguém que foi buscar notícias dos seus irmãos para o seu pai. Davi não tinha treinamento de soldado, todos os soldados tinham treinamento para como lutar, como usar a espada, como usar um escudo, como se defender. Quando o inimigo tiver uma flecha, o que você faz? Quando ele tiver uma lança, o que você faz? Quando ele tiver uma espada, o que você faz? Davi não tinha um treinamento de soldado. Davi não tinha nem idade para ser um soldado. Porque se ele tivesse idade para ser soldado, ele estava lá no exército. Mas ele não tinha idade para ser soldado, ele era novo. Davi não tinha as armas de um soldado. Cada soldado naquele exército tinha as suas armas, tinha os seus apetrechos, mas Davi não tinha as armas de um soldado. Ele não tinha nem os equipamentos de um soldado. Você não tinha só a arma, você tinha um escudo que era para defesa, você tinha outras coisas que também você podia usar como instrumentos de defesa, mas Davi não tinha esses equipamentos. Todos os soldados que estavam ali com certeza tinham algum tipo de experiência, e nós vemos que Golias era alguém experimentado na guerra desde a sua mocidade, e Davi não tinha a experiência de um soldado. Então, se a gente for olhar do lado humano, Davi não tinha, era nada, humanamente falando. Ele não era um soldado, ele não tinha treinamento, ele não tinha idade, ele não tinha arma, ele não tinha equipamento, ele não tinha experiência, ele não tinha nada. Não era nem grande, não era forte, não era ameaçador como Golias. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. Quem olhava para ele não sentia medo, sentia empatia. Oh, esse menino é legal, esse menino é bacana. Ninguém ficava com medo de olhar para Davi. E como é que Davi se apresenta? E o que Davi tinha?
para vencer esse combate. E aqui é importante, irmão, porque todos nós sabemos o que nós não temos. Todos nós sabemos. Quando a gente olha para a luta, quando a gente olha para a adversidade, esse autoexame nós fazemos. Mas como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou superar isso? Essa função de olhar para nós e enxergar as nossas deficiências, nós fazemos muito bem. Mas nós precisamos entender que nós temos coisas muito mais importantes do que isso. Porque as capacitações espirituais, elas são muito superiores às capacitações naturais e humanas. E nós vamos ver nessa batalha que o que Davi não tinha não fez a menor falta para ele. Mas aquilo que ele tinha fez toda a diferença para ele vencer. Amém? O que Davi tinha? Primeiro, Davi tinha fé em Deus. Davi tinha fé em Deus, porque ele vai dizer aqui, aleluia, versículo 34, ele vai responder para Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do seu rebanho, e eu saía após ele, o feria e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, eu feria e o matava. Assim feria o teu servo leão como o urso, assim também será esse incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Versículo 37, o Senhor que me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Davi está confiando em Deus. Davi tinha fé em Deus. A primeira coisa, irmão, você tem que ter fé em Deus. Parece ser uma coisa óbvia para nós, mas não é. Não é uma coisa óbvia para nós, porque a gente sabe aqui, ó, mas nós muitas vezes não praticamos. Como é que, pastor, que eu sei que se eu tenho fé em Deus ou não? Quando no meio da luta e da adversidade eu penso que aquilo vai acabar comigo, que aquilo vai me destruir. Então eu não confio em Deus. Se eu estou olhando para a luta, falando, ixi, agora acabou. Agora, se eu olho para o tamanho da luta, para o tamanho do problema e falo, não tem jeito, não tem saída, eu não tenho fé em Deus. Porque Deus não está fazendo parte da minha equação. O que está fazendo parte da minha equação? É o que o gigante tem e o que eu não tenho. É tudo que ele é e é tudo que eu não sou. Onde está Deus nisso? Em lugar nenhum. Eu simplesmente ignorei a Deus. Marcos 11, a partir do versículo 22, Jesus instrui os seus discípulos assim. E Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Ué, mas os discípulos não estavam seguindo a Jesus, não eram discípulos de Jesus? Não tinham aberto mão de tudo para seguir ao Senhor Jesus? Por que Jesus está dizendo para eles, tende fé em Deus? Porque nós precisamos ter fé em Deus. Eu preciso todo dia me desafiar. Será que eu tenho fé em Deus ou não? Eu tenho que ter fé em Deus. E muitas vezes eu tenho que fazer como o pai do jovem lunático e dizer, Senhor, me ajuda, porque a minha fé não está sendo suficiente. Me ajuda porque, Senhor, eu estou aqui com medo, porque eu estou fraquejando, porque eu estou vacilando. Me ajuda a ter fé. Os discípulos pediram ao Senhor Jesus, aumenta-nos a fé. Então, irmãos, tem momentos na nossa vida que a gente tem que pedir, Senhor, aumenta a minha fé, Senhor, me dá fé, Senhor, preciso de fé. A fé vem pelo quê, irmão? Da onde é que nasce a fé? A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu tenho, se eu quero ter fé na minha vida, eu tenho que ter uma intimidade grande com a palavra de Deus. Fé não é pensamento positivo. Não é aquilo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Não é isso. Por que vai dar certo? Não, porque eu sei que vai dar certo. Irmãos, hoje em dia nós vemos até nas igrejas a pessoa falando, não, você tem que acreditar em você mesmo. Você já ouviu isso? Você tem que acreditar em você mesmo. Você tem que confiar em você mesmo. Irmãos, em nenhum momento nós vemos isso aqui, nem na vida de Davi, nem na palavra de Deus. A palavra de Deus nos manda ter fé em Deus, não é em você. A palavra de Deus manda a gente confiar em Deus, não em nós mesmos. É confiar em Deus, não é confiar em mim. É ter fé em Deus, não ter fé em mim. Porque se eu tiver em mim, fé em mim, se eu confiar em mim, quando eu vencer, eu vou falar, opa, sabia que eu ia conseguir.
Eu sabia que eu era capaz. A glória fica para quem? Para o homem, não para Deus. Deus não está nisso. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus está onde o seu nome é glorificado, onde o seu nome é adorado, onde nós sabemos, olha, eu não tenho condição nenhuma, mas eu vou em nome de Jesus, porque eu sei que Deus vai pelejar por mim, é Deus é que vai fazer por mim, não sou eu, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é o meu braço, não sou eu que vou fazer, é Deus é que vai fazer. Então a glória é dele, Deus está nisso. Jesus diz, tende fé em Deus, e aí ele continua dizendo, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Tende fé em Deus, porque se você tiver fé em Deus, você vai saber que a oração é algo poderoso. Não porque você pode, mas porque Deus pode. Não porque você faz, mas porque Deus faz. A minha oração está chegando no trono de Deus. E ela não vai ficar sem resposta. Ela não vai ficar sem uma reação dos céus. Deus não vai me deixar perdido sem uma direção. Deus vai me dar uma direção com certeza. Então Davi tinha fé em Deus. Irmão, você tem que ter fé em Deus. Eu olho para o problema, eu olho para a dificuldade, eu olho para a adversidade. Eu sei que eu não posso, mas eu sei que Deus pode. Eu sei que Ele pode, amém? Segunda coisa, Davi tinha determinação. A gente tem que ter determinação, irmão. Porque ninguém encorajou Davi a ir para aquela luta. Pelo contrário. Todo mundo que ouvia ele falar dizia, não, desiste disso. Davi, você não sabe o que você está falando. Não, Davi, não. O próprio irmão falou, vai embora, sai daqui. Você não sabe nem o que você está falando. Vai embora, vai para casa. Vai embora. O próprio irmão dele falou. Depois, cada um que ouvia, até que levaram ele diante do rei, o rei não falou, glória a Deus, apareceu um valente aqui. Não, o rei falou, não, ixi. Quem sabe o rei falou, só aparece doido aqui. Valente mesmo que é bom. Um guerreiro mesmo que eu precisava não tem, mas doido tem. Não, você não pode ir, não, esquece, tira isso da cabeça. Mas Davi deixou-se abater por aquilo que falaram para ele, por aquilo que disseram dele? Não, porque Davi estava determinado. Se você se abate com o que as pessoas dizem para você, se você se desanima com aquilo que dizem para você, está faltando determinação. Não, eu tenho aqui uma determinação, não, Deus colocou isso no meu coração, eu vou até o fim. Não importa o que disseram, não importa se não acreditaram, não importa se zombaram, não importa se riram, eu sei quem é Deus, e eu sei o que Deus tem na minha vida. Eu sei que Deus tem um propósito, eu não vou desistir, eu não vou desanimar, a não ser que Deus fale. Se Deus falar não, é não, mas enquanto Deus não falar não, eu vou conseguir, eu vou lutando, eu vou avançando. E Davi vai avançando, aleluia. Filipenses 4,13, olha que o apóstolo Paulo vai dizer. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas porque eu sou bom, porque eu sou inteligente, porque eu sou forte, porque eu sei dar meus pulos, porque eu sei resolver os meus problemas, porque eu sei sair de situação difícil. Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu vou enfrentar a luta. No versículo anterior, ele vai dizer assim, sei estar abatido, sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, Paulo está dizendo, e Davi, tenho certeza que tinha isso, não é a circunstância que vai me fazer parar. Se eu estou na bênção, eu estou animado. Se está tudo dando certo para mim, eu estou orando, eu estou buscando a Deus, eu estou louvando, adorando. Basta uma coisa dar errada, não vou orar mais, não vou mais na igreja, não vou mais cantar, não é as circunstâncias. Paulo está dizendo, olha, eu sei estar abatido,
Tem dia que a gente vai estar abatido, irmão. Não é todo dia que a gente acorda e... Não, tem dia que você vai falar, meu Deus do céu, hoje eu tenho que enfrentar aquilo, é amanhã, oh meu Deus. Tem dia que vai estar difícil, Paulo está dizendo, eu sei estar abatido, sei também ter abundância. Aquele dia que está tudo bem, que a mesa está farta, e a saúde está a 100%, e a família está tudo numa paz, eu sei viver com esse dia bom, mas sei também passar pelo dia mal, sem desistir, sem desanimar. Porque eu sei que a minha vida é feita não só de vitórias, mas é feita de luta também. Em toda maneira, em todas as coisas eu estou instruído. Eu tenho fartura, como vai ter o dia, irmão, que você vai ter lá, ó, pouquinho. É só o arrozinho com ovo e deu, não tem mais nada. Mas eu estou com Jesus, Jesus está comigo, glória a Deus, e vai passar. Essa fase vai passar. Essa luta vai passar, não vai ficar para sempre. E esse do arroz com ovo eu estou falando de mim, tá, irmão? De experiência da minha vida. Sei ter abundância, como sei padecer necessidade. Posso todas as coisas, não, nada disso vai me tirar da minha caminhada com Jesus. Então, Davi tinha determinação, Davi tinha perseverança. Não é a mesma coisa, pastor? Não, não é a mesma coisa. Porque às vezes a gente tem determinação, mas a gente não tem perseverança. Perseverança é aquilo que não me faz desistir, enquanto eu não alcançar aquilo que eu preciso. Tem pessoa que é até determinada, mas chega num tempo, ela desiste. Ah, não, isso aqui Deus não tem para mim não, aí ela muda o foco. Não, irmão, a gente tem coisas na nossa vida que vão acontecer rápido, mas tem coisas na nossa vida que vai demorar para acontecer. O exemplo nós temos de Abraão, que esperou 25 anos Isaac nascer. Isaac ora pela Rebeca, que é estéril, 20 anos. Tem coisas que acontecem rápido e tem coisas que demoram. Mas a palavra de Deus diz de Isaac que ele orou instantemente, ele orou sem cessar. Enquanto ela não engravidou, enquanto os filhos não nasceram, ele não parou de orar. Ó, irmão, 20 anos é tempo, hein? E o Senhor me levou a um outro exemplo de perseverança, Gênesis 32. Lá no comecinho da Bíblia. Gênesis 32. Quando você abrir aí, você já vai se alegrar com essa passagem que você tenho certeza que você conhece. A partir do versículo 24, Gênesis 32, a partir do versículo 24, está escrito assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia, e vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, senão me abençoares. Algumas versões dizem: enquanto tu não me abençoares, não te deixarei ir, enquanto tu não me abençoares. Então, a perseverança é aquilo que vai te manter lutando até você alcançar a sua bênção, a sua vitória. Pode ser que seja uma luta de uma noite, como foi de Jacó, mas pode ser que seja uma luta de 25, de 20 anos. O importante é você não desistir enquanto a tua bênção não chegar. Não desistir jamais. Então, Davi tinha perseverança. Davi tinha um objetivo. Nós voltarmos lá, nós vamos ver qual era o objetivo de Davi. Primeiro, ele expressa lá, versículo 32, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e vai pelejar contra ele. Então o objetivo de Davi era: vou pelejar, eu vou para a guerra. Desanimar, tentar, ele estava decidido. Depois
quando Saul tenta mais uma vez desanimar ele diz, não, o Senhor que me livrou, verso 37, o Senhor que me livrou da mão do leão e do urso, Ele me livrará da mão deste filisteu. Aí Saul viu que nada iria fazer Davi desistir, Saul disse para ele, vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Porque Saul percebeu, ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Então você tem que ter objetivo, a gente tem que ter foco na vida. O nosso problema é que muitas vezes a gente não tem foco. A gente pede uma coisa, aí se demorou, aí já muda, não quero mais aquilo, eu quero isso. Aí aquilo demorou, eu não quero mais aquilo. A gente fica mudando. Isso significa que eu não tenho perseverança, que eu não tenho objetivo, que eu não tenho determinação. E muitas vezes também significa que eu não tenho fé em Deus. Que se as coisas não aconteceram do jeito que eu quero, no tempo que eu quero, aí eu já desisti. Ah, Deus não vai dar, ah, Deus não vai fazer. Aí a gente já fala, até queria, mas Deus não quer. A gente é mestre em transferir as responsabilidades para Deus. Jogar tudo nas costas de Deus. É Deus, eu queria, mas Deus não quer. Olha, eu estava até crendo que Deus ia fazer, mas Deus não fez. Você percebeu que sempre a culpa é de Deus? Nunca é nossa. A gente sempre acha que a gente tem a fé perfeita, a determinação perfeita, a perseverança perfeita, o objetivo perfeito. A gente sempre acha que a gente é perfeito em tudo. E a culpa sempre é de Deus. Parece que Deus é um desmancha prazeres. Não é assim. Deus tem direção para a nossa vida, mas nós temos que entender a direção de Deus e temos que focar na direção que Deus nos dá. Porque tem pessoa que nem sabendo a direção de Deus, ela não tem foco, irmão. Ela desiste. Quantas pessoas abandonam o ministério, abandonam o chamado, abandonam as coisas, por quê? Porque está difícil, porque a luta estava grande, porque tinha problema. Irmão, luta, problema, dificuldade, vai ter em tudo que a gente for fazer na nossa vida, principalmente no reino de Deus. É principalmente para nos tirar do propósito, do foco que Deus tem para nós. Olha lá, você lê Neemias, você vê que Neemias está construindo, o muro está focado ali. O que o inimigo tenta a todo instante? Tirar ele da obra. Ó, vem aqui, vamos conversar. Não, não posso, estou numa grande obra. Ah, não, vamos ali, vamos, não. O inimigo usa até gente para profetizar falso para ele. Ele fala, não, peraí. Ele não desistiu enquanto o muro não foi edificado. A gente não pode desistir, irmão. Deus te deu uma missão, vai. Ah, mas está difícil, vai com dificuldade mesmo. Ah, mas tá duro demais, estou sofrendo. Vai com luta, vai com sofrimento mesmo. Vai em frente. Vai até o fim. Enquanto Deus não mandar parar, não para. Nem, mas eu vou morrer tentando. Então morra tentando. Garanto que não vai morrer. Porque se Deus falou que você vai, que Ele tem um propósito, você vai alcançar o propósito. Jonas morreu? Parecia que ele ia morrer, não parecia? Quando os homens jogaram ele no mar, lá veio o peixe, blum! Até ele pensou, agora já era. E passa um tempo, passa um dia, 2 dias, 3 dias no ventre do grande peixe. Ele não morreu por quê, irmão? Ele não foi digerido por quê, irmão? Porque Deus estava esperando ele se arrepender. Enquanto ele não se arrepender, ele vai ficar aí no estômago do peixe, até ele se arrepender. Aí quando ele se arrepender, o Senhor, aí Deus falou para o peixe, vai lá e vomita ele lá na praia lá. Agora levanta e vai para Nínive. E a praia de Nínive é longe, viu, irmão? Essa história de que a Nínive é beira-mar, não conhece geografia bíblica, é longe. É muito longe. Então, ele teve que caminhar bastante até chegar lá em Nínive. E Deus falou, teu objetivo é lá, teu propósito é lá, vai para lá. Então a gente tem que ter, irmãos, o objetivo. Vamos voltar lá para Filipenses, olha o que Paulo fala. Agora o capítulo 3, Filipenses, nós lemos o 4, agora nós vamos ler o 3, Filipenses 3. Versículo 12. Ele diz assim, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço,
E é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? A minha vida aqui, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. Não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, eu não estou parado. Eu estou buscando, eu estou avançando. Ele está falando aqui, ó, tem coisas que vão ficar para trás na minha vida e eu estou deixando para trás para que eu possa avançar. Você entende isso, irmão? Que tem coisas na sua vida que tem que ficar para trás para que você possa avançar. Problema também nosso, muitas vezes nós estamos agarrados com coisas. A gente fica agarrado com as coisas. E aí Deus não pode nos levar mais adiante porque a gente está agarrado com coisas, irmão. Com o que, pastor? Não sei. Agora eu quero que você medite, Abraão, se Abraão fosse agarrado com a sua parentela, ele ia chegar onde Deus queria que ele chegasse? Se ele fosse agarrado com a sua terra, ou como eu amo aqui esse lugar, ou que lugar maravilhoso, ou que lugar abençoado, e era próspero onde ele morava. Sai daí, vai, e é mais fértil do que lá, menos desértico do que lá para onde ele foi. Se ele é apegado com isso, Senhor, mas lá, como é que é o clima lá, Senhor? Como é que são as condições lá? Tem cidade igual aqui? Tem essa infraestrutura que eu tenho aqui? Às vezes a gente está apegado com coisa, irmão. Olha os discípulos. O que eles fizeram para seguir ao Senhor Jesus? Deixaram tudo e o seguiram. Ah, mas eles não tinham expectativa nenhuma na vida. Ué, Pedro tinha um barco. Não devia ser uma coisa barata de se ter. Mas ele deixou o barco para trás. Mateus era um cobrador de impostos. Algo que era muito caro. Tinha que comprar esse direito dos romanos. E que dava muito dinheiro. Mateus provavelmente era rico. Mas Mateus deixou tudo para seguir ao Senhor Jesus. Olha Zaqueu, Senhor, a partir de hoje eu dou metade do que eu tenho para os pobres. E se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu restituo 4 vezes mais. Ele abriu mão de tudo praticamente. Se não foi de tudo, foi de grande parte daquilo que ele tinha. Então às vezes a gente está agarrado em algumas coisas e Paulo, antes ele vai dizer aqui, olha, as coisas que eu tinha antes são esterco, são escória. Se você ler, depois leia, medita aqui Filipenses 3. Vai falar as coisas que eu tinha antes de conhecer Jesus. Não, aquilo lá eu deixei tudo para trás, eu estou avançando. Então nós temos que entender que nós temos um objetivo, temos que ter um objetivo. Qual é o teu objetivo, irmão? Eu não estou falando material não, né? Agora, final de ano, as igrejas põem lá o propósito de vida, não tem? Tem várias igrejas que fazem isso. Propósito de vida. Eu não vou dizer dos outros, que eu também fiz parte de uma igreja que tinha isso. E eu posso dizer para você que meus objetivos eram tudo material. É tudo material. Senhor, eu preciso de uma casa. Senhor, eu preciso de um carro novo. Senhor, eu quero fazer uma viagem assim. Senhor, eu quero que minha empresa vá assim. Quero faturar tanto. Eu posso dizer de mim que era só coisa material. Onde é que estavam as coisas de Deus? Não tinha tempo para as coisas de Deus, eu estava focado em mim. Meu objetivo era eu prosperar, era eu crescer, era as coisas se tornarem boas para mim. O meu objetivo era eu, não era Cristo. Não era Cristo. Eu não estava preocupado com o ministério, eu não estava preocupado com o chamado, eu não estava preocupado com a salvação de outras pessoas, só das que eu conhecia. As que eu não conhecia, eu não estava preocupado. Então qual é o nosso objetivo, irmão? Nós temos que ter um objetivo. E o nosso alvo, Paulo está dizendo aqui, ó. O nosso alvo é Cristo. É eu cumprir a minha vocação de Deus em Cristo Jesus. É eu cumprir o propósito para o qual Deus me chamou. Davi sabia que ele tinha sido chamado para ser um guerreiro. Ele tinha sido chamado para ser alguém que iria governar e liderar a nação. Ele já tinha sido ungido por Samuel. Ele sabia que assim como ele tinha cuidado e preservado das suas ovelhas, ele tinha que cuidar e preservar agora a nação, o povo de Deus. Mesmo que ele ainda não estivesse ocupando o trono, mas ele tinha que tirar a afronta de Israel.
já que o rei que estava ali exercendo a soberania no momento não tinha essa preocupação, Davi tinha. Então ele tinha um objetivo. E para finalizar, irmãos, vamos voltar lá, 1 Samuel 17. Davi não fugiu da batalha, mas correu ao combate. Versículo 48. 1 Samuel 17, 48. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi a correr ao combate. Apressou-se Davi a correr ao combate. Ele não fugiu do combate. A encontrar-se com o filisteu, e Davi meteu a mão no alfarje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na sua mão. Tudo que Davi não tinha, não fez falta nenhuma. Mas tudo que ele tinha, fez a diferença na batalha. Então, para você gravar, grava no teu coração. Davi não era soldado, Davi não tinha treinamento, Davi não tinha idade, Davi não tinha armas, Davi não tinha equipamentos, nem experiência. Mas Davi tinha fé em Deus, tinha determinação, tinha perseverança, tinha objetivo. E Davi não fugia da batalha. É isso que a gente precisa para vencer. É a gente saber que as nossas armas, como diz o apóstolo Paulo, não são carnais. São espirituais, mas elas são poderosas em Deus. São elas que fazem a diferença. Se Davi tivesse confiado no capacete de Saul, na couraça de Saul, na espada de Saul, no escudo de Saul, ele teria morrido. Mas porque ele confiou somente naquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele, ele venceu aquela batalha. Amém? Feche teus olhos.